Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília. E hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente viu no terceiro trimestre que pode ser cobrado na A9. Então, hoje a gente vai tentar revisitar alguns conceitos, tentar fechar algumas arestas. A gente não tem aí muitas novidades, tá? A gente já fez a 7, a 8, com bastante do conteúdo que a gente tem para falar hoje. E vamos tentar, né, trazer algo a mais para vocês. Por isso que hoje eu estou trazendo aqui o livro didático, que todos vocês devem possuir, tomara. É o livro didático daquela coleção 360, né, Filosofia, História e Dilemas, do Renato Belo. E eu quero trabalhar um pouquinho aqui com o livro para a gente trazer justamente aqueles pontos que foram mais cruciais, né, ao longo do nosso terceiro tri. Então, a gente começou a falar de existencialismo e a gente começou a falar sobre Kierkegaard, um filósofo cristão, né, que vai falar sobre essa questão da existência dentro dessa ideia do cristianismo, dentro dessa ideia religiosa. E o livro de vocês traz aqui justamente essa ideia. Para Kierkegaard, viver sobre o sofrimento, o rebaixamento, o desprezo e a rejeição era a única forma de se tornar testemunha da verdade. Essa maneira de viver intensamente os acontecimentos marcou sua trajetória filosófica. E quando a gente vai falar sobre essa questão da religião dentro de Kierkegaard, a gente vai ver que a religião, essa temática da religião, essa ideia de Deus enquanto todo-poderoso, enquanto uma razão acima da razão humana, vai ser determinante para a gente conseguir entender, por exemplo, a questão da liberdade, né, no homem. Vai ser determinante para a gente entender o conceito de angústia em Kierkegaard. Então, justamente, Kierkegaard afirmava o cristianismo com todas as suas forças, embora não acreditasse que nele houvesse uma verdade demonstrável por via racional, como pensavam os filósofos cristãos da Idade Média. Nem que fosse uma religião pomposa e sem sofrimentos, como ensinava o clero oficial. Então, Kierkegaard ele já vai começar a falar que existem algumas coisas no mundo, existem coisas da vontade de Deus que não podem ser explicadas pela razão humana. O homem não pode entender a totalidade de Deus. A razão do homem tem limites. Assim como o homem não pode esperar que a vida seja só diversão, prazer e contentamento. Não, a vida ela vai ter sofrimentos e a gente às vezes não vai saber explicar, né? Às vezes está na vontade de Deus, onde a razão do homem não consegue chegar. Então, Kierkegaard ele vai começar a falar, então, que o ser humano pode passar por 3 estágios até entrar em contato íntimo com Deus. Esses estágios, a gente viu muito em sala de aula, vão ser os estágios estético, o estágio ético e o estágio religioso. Então, Kierkegaard ele vai falar que no estágio estético, que é o primeiro estágio que ele vai apresentar, o homem está muito ligado ali aos prazeres imediatos, à imediatidade das ações, em fazer algo e receber, em estar confortável, aquele prazer da matéria, né? Aquele prazer dos sentidos. E quando, deixa eu voltar aqui uma página para a gente situar bem. Ó, a gente está na página 267, tá? Para quem quiser abrir o livro aí. Então, aqui ele vai mostrar que o estágio estético é justamente do indivíduo isolado, despreocupado com os assuntos sociais e da coletividade. Busca prazer a todo momento.
quando ele ultrapassa esse estágio, ele tem o estágio ético, que ele se compromete aqui, com as instituições sociais e submete aos deveres que lhe são impostos. Porque o estágio ético é esse estágio das normas, onde a razão começa a entrar em voga, onde a razão mostra quais são os deveres do coletivo, quais são os direitos, começa a estabelecer regras, começa a estabelecer o que é justo, injusto, legal, ilegal. E quando o homem ele começa então a vencer esse estágio ético, quando começa a aparecer coisas na vida do homem que estão para além desse prazer da matéria, do indivíduo isolado, mas também estão para além do indivíduo no coletivo, o homem ele tem aquela característica de ver que às vezes ele tem que dar um salto no escuro. Aquelas coisas que acontecem na vida que não podem ser explicadas por via racional e que seriam um salto para a fé, que é justamente esse estágio religioso. Então, esses 3 estágios, eles vão mostrar aí as ações éticas do homem, né? Essa existência do homem enquanto um ser isolado que vive tão somente para ele mesmo, para suprir os seus prazeres imediatos, um indivíduo coletivo que começa a se colocar regras, padrões, começa a estabelecer formas de viver na coletividade, e esse estágio religioso, onde o homem começa a viver para Deus, esse salto para a fé, esse salto para salto no escuro. E, de acordo com Kierkegaard, os mistérios de Deus são inatingíveis ao ser racional. O ser humano não é capaz de conhecer Deus pelos instrumentos da razão. Por isso que quando a gente vai falar sobre a angústia, a gente precisa ligar essa ideia dos estágios que Kierkegaard apresenta. Porque a angústia ela vai vir justamente desse sentimento de liberdade do homem, poder escolher o seu caminho e de repente não saber o que fazer. Ou de repente ter que tomar uma responsabilidade que ele não gostaria. As ações do homem precisam... o homem precisa encarar que as suas ações têm consequências que são de suas responsabilidades. Então, Kierkegaard, ele vai começar a falar que o animal vive no reino da essência. Ele vai começar a diferenciar esse essencialismo do existencialismo. Então, os animais, eles vivem no reino da essência, em que tudo acontece de acordo com leis e nenhum fenômeno sucede sem necessidade. Todos os eventos ocorrem como devem ocorrer. O animal, portanto, não se questiona sobre as possibilidades de fazer ou não fazer algo, pois faz o que é necessário e não é livre para decidir o que fazer. O ser humano, ao contrário do animal, está no reino da existência. Por isso que ele é aí o precursor do existencialismo. E nesse reino da existência, os eventos podem ocorrer ou não, porque são contingentes, não são pré-determinados, são frutos da escolha do homem. Então, esse fato da existência ser contingente, de eu poder agir e fazer escolhas, agir de acordo com a minha liberdade, vai ser um enorme fardo para o homem. Por ser livre para decidir entre diversas alternativas possíveis, o indivíduo ele entra em contato com a angústia, que acompanha justamente a possibilidade de o ser humano fazer ou não fazer algo. Essa indecisão, essa tomada de decisão, esse ter que agir. E olha só, tentei desenhar uma lâmpadazinha aqui, ficou muito feia, mas prestem atenção nessa ideia aqui, nessa luminosidade de ideia. A angústia é uma característica própria da existência humana. A angústia faz parte, é um combo. Eu sou livre, então eu vou ter angústias. Correto? Então, Kierkegaard ele vai trazer bastante essas primeiras ideias sobre a liberdade do homem, sobre responsabilidade, sobre esse sentimento de angústia. E logo depois a gente começou a ver Sartre, que está ali na página 285.
Quando a gente começa a falar de Sartre, então, a gente vê que ele começa a falar muito mais sobre uma intencionalidade da consciência. Sartre, ele começa a tentar entender, dentro dessa noção de existencialismo, né, dentro dessa noção de que o homem possui existência e não uma essência pré-determinada, de que o homem é contingente, ele começa a se perguntar sobre a consciência do homem. E a principal ideia de Sartre, então, vai se fundamentar justamente na frase mais conhecida do filósofo, de que a existência precede a essência. A gente viu isso em sala de aula várias vezes, a gente viu que Sartre fala isso no seu livro O Existencialismo é um Humanismo. Né? Porque justamente para eu trazer todo esse caráter das pequenezas e das grandezas do homem, eu preciso levar em consideração que o homem é um ser que se define. Ele é contingente, ele não é predeterminado, ele não é moldado, ele não é uma máquina, ele não é um objeto que nasce com uma função própria, com uma essência que o amarre, o prenda. O homem é contingente. O homem é livre para decidir o que ele quer ser. Então, primeiro ele existe e depois ele começa a se construir. Daí vem também aquela ideia do se projetar. O homem é um projeto de si mesmo. O homem, ele está o tempo todo se lançando no mundo e projetando o que ele quer vir a ser. Aquilo que ele projeta, aquilo que ele pensa que ele quer ser no futuro, é o que vai determinar as ações dele no aqui e agora. Então, antes de iniciar a sua existência, o ser humano não é nada. E aí, Sartre vai ter muito essa ideia do nada, né? O homem não é um nada porque ele não é determinado. Mas depois, o Sartre também vai falar que a consciência do homem é um nada. Como assim, professora? A consciência do homem não é um nada. Sartre ele vai dizer que a consciência humana, ela não pode ser coisificada. Como que eu posso explicar isso para vocês? Eu gosto desse termo coisificado. Mas ele vai falar que a consciência do homem ela não pode ser objetificada, né? Eu não posso falar que a consciência do homem é isso, tal como eu falo o que é uma cadeira, tal como eu falo o que é um objeto. A consciência do homem, ela é ampla, ela é construída todo dia pela liberdade de ação do homem. Por isso que a gente vai trazer outro termo muito importante para Sartre, onde ele vai diferenciar o ser em si, que são os objetos, são seres em si mesmos, são determinados. A cadeira serve para sentar, a mesa serve para apoiar, o quadro serve para escrever, o quadro, né, colegial. O objeto é um ser em si, a sua essência está ali. Mas o homem é um ser para si, né? O homem se constrói, ele é um ser que age para si mesmo. Então, o ser para si age para a sua própria construção. E esse ser para si, ele precisa ser um ser consciente de si mesmo. Uma frase muito importante de Sartre, coloca aqui, ó. Todas as cores que vocês quiserem nessa frase, coloca estrelinha, chama atenção para essa frase. A consciência é consciência de si. Porque não sendo a consciência um objeto, ela reflete sobre si mesma. Né? Os objetos que são pré-determinados, eles não escolhem o que eles querem ser, eles não refletem sobre a sua essência, eles não questionam aquilo que eles foram, para aquilo que eles foram feitos. A consciência não, a consciência do homem é uma consciência de si mesma. O ser para si está sempre se questionando. Né? O ser para si está sempre consciente de si e tentando agir em cima disso. Então, a existência é um atributo do ser humano que o diferencia das coisas.
Enquanto as coisas estão fechadas em si mesmas, o ser humano é o único que perpetuamente questiona suas decisões e a sua própria trajetória. O ser humano sempre se enxerga, sempre se projeta adiante de si mesmo. Assim, o que o ser humano pensa de si mesmo não corresponde ao que ele é, pois seu pensamento sempre se projeta para a frente. A diferença do ser humano em relação às coisas e a sua capacidade de se projetar adiante recebem o nome de liberdade. Ok? E aí, dentro dessa ideia de que o homem se faz, se projeta, se lança para o futuro, é um projeto de si mesmo, uma consciência de si, Sartre ele vai apresentar então essa ideia da má-fé. Porque Sartre ele vai começar a elaborar então a premissa de que, já que o homem é livre e sua liberdade é absoluta e restrita, o homem ele deve ser responsável por todas as consequências da sua liberdade. Mas Sartre ele vai começar a falar então que essa liberdade de supetão, essa responsabilidade que a liberdade traz, ela traz uma angústia para o homem. Ela traz esse sentimento de angústia, de eu vou ter que responder por uma coisa que eu fiz, mas eu não sabia direito a resposta, eu não sabia direito como as consequências iam se desenrolar. E aí Sartre ele vai apresentar essa ideia de que muitas das vezes o homem usa como subterfúgio colocar a culpa em algo que está além dele, né? O homem ele não assume as suas responsabilidades e coloca a culpa das consequências em algo externo a ele. Então, essa ideia da má-fé, ela também traz aquela ideia da consciência de si. O homem, ele age por má-fé, não porque ele não sabe, não por inconsciência, não porque a ação dele é inconsciente, não pensada, não planejada. Não, o homem age por má-fé de forma consciente. A consciência é consciência de si. Então, os filósofos da existência sabiam que substituir o determinismo por uma liberdade absoluta e sem limites seria um péssimo raciocínio. No entanto, era preciso reconhecer que todo ser humano é capaz de constituir-se a si mesmo, apesar de suas escolhas sofrerem algumas influências da história, do lugar em que nasce, da época em que se vive e do corpo que se é. Segundo Sartre, não importa o que fizeram com você. Importa é o que você fará do que fizeram com você. E aí aqui no livro, como a gente não tem esse assunto da má-fé muito... não é apresentado o assunto da má-fé, né, como tópico, eu coloquei ali no AVA para vocês 2 materiais de apoio falando sobre essa questão da má-fé em Sartre, tá? Então, aqui, a concepção do filósofo francês Jean-Paul Sartre sobre a filosofia existencialista enfocou a liberdade radical que todo ser humano enfrenta. Olha que legal, né? A liberdade que o homem enfrenta, justamente porque a liberdade, às vezes, é um fardo. Como que é a outra frase de Sartre que a gente estudou? Estamos condenados a ser livres. Na ausência de qualquer natureza humana fixa ou padrões externos absolutos, todos nós devemos nos responsabilizar por quaisquer escolhas que fizermos. Sartre reconheceu, no entanto, que tal liberdade era demais para as pessoas lidarem. Uma resposta comum, argumentava ele, era usar sua liberdade para negar a existência da liberdade. Uma tática que ele chamou de má-fé. Trouxe aqui para a gente relembrar o que é má-fé, a gente já apresentou o conceito, a gente já discutiu, mas caso vocês queiram ler direitinho, abre lá no AVA, tá? Para vocês se apropriarem ainda mais desse conceito. Depois a gente viu Charles Taylor. Esse aqui é o meu material particular, né? Como vocês podem perceber, mas isso aqui também está ali como material complementar para vocês no AVA. Charles Taylor vai falar sobre a ética da autenticidade. E aí é muito legal a gente notar, deixa eu abrir aqui, que Charles Taylor é um autor contemporâneo
ele busca uma compreensão acerca das relações atuais dos indivíduos e como os mesmos tendem a se comportar atualmente, focando seu estudo em questões relativas à autenticidade. Só que, quando Charles Taylor... Ignora esse A8 aqui, tá, gente? Que eu escrevi isso quando eu estava planejando A8, já foi. Mas o que é legal a gente pensar aqui é que quando o Charles Taylor ele vai pensar em autenticidade, ele não está pensando na definição do conceito autenticidade. Ele está pensando como que essa autenticidade ela reverbera nas minhas ações, na minha vida, na minha constituição. Então, olha só, também botem isso aqui da cor que vocês quiserem, traz muita atenção para essa ideia daqui. Para Taylor, a autenticidade está baseada na ideia de que, independentemente de mim, existe algo nobre, valioso e, portanto, significativo na configuração da minha própria vida. A partir desse pressuposto, Taylor propõe um estudo sobre questões referentes à autenticidade e propõe uma alternativa focada nela, sustentando a possibilidade de defesa de um ideal de autenticidade. Então, existe algo nobre, valioso e, portanto, significativo na configuração da vida dos indivíduos. Mas, quando eu vou ver, então, que existe algo de nobre, significativo na vida dos indivíduos, a gente pode ver, então, que essa valorização do que o indivíduo possui de nobre, de valoroso em si, pode desandar, né? E aí Charles Taylor ele vai começar a apresentar aqueles 3 mal-estares da atual modernidade, da nossa sociedade. Aquilo que as pessoas experimentam como sendo perda ou declínio. Charles Taylor ele vai falar, então, que a primeira fonte de preocupação destacada por esse reconhecimento de algo valoroso e nobre na sua própria vida é o individualismo, um lado sombrio dessa exacerbação da individualidade. O centrar-se em si mesmo que nivela e restringe a vida dos homens, tornando-a pobre em significado e menos preocupada com as demais ou com a sociedade. Então, o individualismo é aquilo que vai gerar o desencantamento do mundo. O homem fica tão focado em si mesmo que ele perde a noção de ordem maior. E essa ordem maior perde o seu encanto, perde o interesse. Depois desse individualismo, a gente vai ver que o homem, a segunda fonte de preocupação de Taylor, o segundo mal-estar da sociedade, vai ser essa primazia da instrumentalização da razão. Então, a gente fica muito pensando que a racionalidade evoca essa ideia do instrumento, da técnica, que eu preciso de custo-benefício, que eu preciso de eficiência máxima, e eu perco aquela noção de que a razão ela é mais do que técnica, né? A razão ela me bota vários outros problemas que não estão tão necessariamente inseridos nesse mundo do trabalho, do custo e benefício. E o terceiro mal-estar da sociedade... Opa, deixa eu abrir aqui de novo. O terceiro mal-estar da sociedade vai ser justamente a consequência do individualismo e da razão instrumental na esfera política. E a possível perda da liberdade decorrente dessas preocupações. Aonde Charles Taylor vai apresentar aquela ideia de que a gente pode ter um despotismo suave, né? A gente vai ter aqui que o governo moderno ele se torna paternalista, com enorme poder de tutela, porque os indivíduos só pensam em custo-benefício e estão muito isolados em si mesmos. Então, a ponto da participação dos indivíduos diminuir e as associações que os socorriam se fragmentarem. O indivíduo se vê impotente diante do poder burocrático. Essa fragmentação consiste na decrescente capacidade de o povo formar um propósito comum e levá-lo adiante. O modelo paternalista
voltado ao individualismo e a consequente tutela, tem como paradigma a suspensão da liberdade, a ponto de tolher graus de liberdade do cidadão. Então, mesmo que exista algo de valoroso, de nobre na minha própria vida, na minha própria existência, Charles Taylor vai apontar essas 3 preocupações da sociedade atual moderna. E, por último, a gente viu Ortega y Gasset. Quando a gente vai falar de Ortega y Gasset, a gente vai falar da razão vital. A gente vai falar justamente que, para ele, a razão, ela impõe essa questão do ritmo da vida. O estar vivendo é ter a razão. E Ortega y Gasset, ele vai focar, sobretudo, naquela ideia de que eu sou eu e minhas consequências. Tá? Ele vai focar nessa ideia de que... E minhas consequências não, perdão, gente, apaga, última forma. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Porque eu... também sou aquilo que eu convivo, eu também sou aquilo que acontece comigo e que eu não posso ter ação, né? Eu estou inserido numa sociedade, eu estou inserido num contexto, e esse contexto também forma quem eu sou. Então, também tem esse materialzinho complementar lá no AVA de vocês. Aqui está bem no início do material, não tem a página aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. Compreender uma pessoa requer o estudo de sua biografia, da evolução de sua vida nos diferentes contextos em que se desenrolou. Essa exigência reveste-se de especial significação no caso de Ortega, pois foi um dos temas centrais do seu pensamento. Em palestra pronunciada por ocasião dos 400 anos da morte de Juan Luis Vives, né, em espanhol, apresenta-nos sua visão sobre como escrever uma rigorosa biografia. Para realizar essa tarefa, dizia-nos, procuramos reconstruir intelectualmente a realidade de um bios, de uma vida humana. E viver é para o homem ter de lidar com o mundo ao seu redor, mundo geográfico e mundo social. Se quisermos elaborar uma biografia séria, o elemento decisivo é o mundo social no que nascemos e vivemos. Aqui ele está construindo essa ideia de razão vital, tá bom? Esse mundo social formado de pessoas, mas também dos usos, gostos, costumes e todo o sistema de crenças, ideias, preferências e normas que integram o que se convencionou chamar, de maneira um tanto vaga, de vida coletiva, correntes da época, espírito do tempo. Tudo isso é inculcado à pessoa desde a infância, na família, na escola, no convívio social, nos livros e nas leis. Boa porção desse mundo social passa a fazer parte do eu autêntico, que é o nosso. Mas surgem em nós também crenças, opiniões, projetos e gostos que mais ou menos discordam do vigente, daquilo que se faz ou se diz. Nisso consiste o combate que é a vida, sobretudo de uma vida fora do comum. Com quais contextos e circunstâncias Ortega teve de lidar e como reagiu a eles? Então aqui, quando Ortega vai falar de razão vital, ele vai justamente falar que a razão vital é essa construção do eu, enquanto sujeito que escolhe, enquanto sujeito que determina, enquanto sujeito que se faz, mas que também está inserido num contexto, numa circunstância. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Tudo bem? Então, eu queria trazer para vocês esses pontos, tá, de revisão, para a gente rememorar tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi explanado ao longo do trimestre. Qualquer dúvida, comentário, qualquer coisa que a gente possa auxiliar vocês, por favor, manda mensagem lá no fórum de dúvidas. Vamos tentar, né, sanar as nossas dúvidas para poder ir para a prova, para a 9, confiantes, com tudo isso bem revisto, com as arestas aparadas, e que isso também possa nos trazer proveitos nos futuros vestibulares e concursos. Tá bem? Obrigada pela atenção mais uma vez e bons estudos!